Olá, centelhas, tudo bem? Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. Bom, o vídeo de hoje é uma continuação da nossa aula anterior que falava sobre o jogo da vida, como jogar o jogo da vida. Mas eu recebi essa pergunta: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que isso acontece, mãe? E aí o que acontece? Eu decidi usar ainda o quadro e continuar nesse tema do jogo da vida para você entender por que isso acontece, para você entender a resposta para isso, tá bom? Então vamos lá. Bom, antes de eu te dizer por que isso acontece, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Bom, o que me motivou a gravar esse vídeo foi um comentário que eu recebi de uma senhora aqui na comunidade do YouTube mesmo, onde ela falou: Mai, eu gosto muito dos seus vídeos, são maravilhosos, fazem eu me sentir muito bem. Mas ela me relatou que lá no Rio de Janeiro, ela estava num táxi com o marido dela e um rapaz veio e assaltou o táxi, colocou a arma e o marido dela estava na frente com o motorista do táxi e levou um tiro. E o rapaz roubou o celular do marido dela e deu um tiro e veio a falecer depois o esposo dela. Aí ela disse: Mãe, eu não estava vibrando negativo, nem meu marido, nós somos pessoas maravilhosas, que não ficamos vibrando no negativo, sempre somos positivos, meu marido era um bom pai, um bom marido, uma pessoa do bem, por que isso aconteceu com ele? E essa mesma pergunta, parecida com essa, de tempos em tempos, a gente recebe em relação a pessoas que estão passando por situações de doenças, de enfermidades, como câncer, ou mães que perderam seus filhos em relação a ou alguma tragédia, aparente tragédia, ou em relação a alguma enfermidade muito grave. Inclusive, lá no nosso outro canal, que eu convido você a conhecer, o Centelha Divina TV, tem a narração, a tradução de um vídeo em inglês muito bonito, chamado Os 99 Balões, 99 Balões, que conta a história de um casal, um jovem casal, que o filhinho deles nasceu sem perspectiva de sobreviver, porque nasceu com uma síndrome rara, e os médicos disseram que ele não poderia sobreviver, mas ainda assim ele viveu mais do que o tempo que os médicos deram para ele. Viveu exatamente 99 dias. E no vídeo vai mostrando exatamente a trajetória dos pais que comemoravam todos os dias um aniversário para aquela criança, para aquele bebê. E quando o bebê faleceu, depois de 99 dias, eles soltaram 99 balões em gratidão a Deus por ter concedido a eles viver 99 dias ao lado do filho deles. Então, assim, ao invés de olhar para a situação de uma forma pesada, negativa, dolorosa, eles olharam de uma forma positiva, agradecendo pelo tempo que a fonte criadora permitiu eles conviverem com o filho deles. Ao invés de dizer: poxa, por que você mandou? Deus, por que você mandou o meu filho doente? Se fosse para mandar assim, nem mandasse, porque existem pessoas que agem dessa forma, infelizmente, mas agem por causa do nível de consciência, por não entender algumas coisas que estão além do nosso entendimento. E ao invés de fazer isso, essa mãe e esse pai agradeceu por 99 dias ao lado do seu filho. Então, o funeral foi algo muito bonito, é muito lindo o documentário, apesar de eu ter contado o documentário todo para você, mas eu tenho certeza que a narração do pai, que é quem faz a narração das imagens, é emocionante. Cada coisa que ele fala, ele mostra lá, é maravilhoso. Então, gente, por quê? Qual seria a melhor resposta para esse tipo de pergunta? Porque a gente está aqui vivendo esse jogo da vida. Então, a primeira coisa que você deve entender, se você ainda não assistiu o meu vídeo anterior, onde eu explico, já está tudo rabiscado aqui, porque foi eu explicando como funciona o jogo da vida.
A vida é um jogo, uma simulação, uma realidade virtual, um sonho na mente do todo. Nós somos projeções mentais do nosso eu verdadeiro. Então, o corpo físico, a consciência que a gente tem aqui, acreditando que somos esse corpo físico, acreditando que, eu sou a Mai, que grava vídeo no YouTube, que é mãe, que é esposa, que é mulher. Não, nós não somos nada disso. Esse é o nosso aspecto, estado mental, é o estar. Não é o nosso ser, não é a nossa essência, é só um personagem. Então, entenda que esse mundo físico aqui, ele é como uma peça de teatro. Então, quando Jim Carrey, que é um ator, ou Antônio Fagundes, um ator brasileiro, aí para ficar mais fácil o entendimento, quando esses atores, eles decidem aceitar um papel, é passado para eles que papel eles vão interpretar. Na peça do teatro, na novela, no filme, na série. Eles sabem que eles vão interpretar aquele papel e eles começam a, digamos assim, canalizar o personagem, incorporar o personagem, vivenciar o personagem. E aí, quanto mais eles entram em fusão com a personagem deles, mais convincente é a interpretação que o ator passa para o público. Então, os melhores atores são aqueles que eles vão dentro do personagem, eles incorporam o personagem, eles canalizam o personagem de um jeito que eles pensam que são o personagem no momento que eles estão interpretando. Você sabe quando um ator não é tão bom porque você vê que ele está só interpretando, ele não demonstra veracidade naquilo que ele está fazendo. Então, o nosso eu superior, a nossa centelha divina, a nossa essência, o eu sou em nós, que é quem nós verdadeiramente somos, o ator, ele, quando ele diz, vou descer para o mundo inferior, para o plano inferior, e interpretarei nesta vida, nesse palco da vida, nesse jogo da vida, uma mulher, mãe, cabelos escuros, baixinha e tal. Então, todos esses rótulos são pertencentes ao personagem e não ao ator, e não à centelha divina. É claro que o exemplo do ator ainda não é tão satisfatório, no sentido de que as características físicas do ator vão para o personagem, porque ele não pode mudar, né, muito, apesar de que pode mudar o cabelo, pode mudar, eles até usam máscaras, usam maquiagem para criar um personagem. Mas a centelha divina, o eu superior, não tem forma física e nem sexo. Não é mulher, não é homem, não tem um corpo físico, é energia. A energia que está me iluminando nesse momento não tem forma. Para onde ela vai, de onde ela vem, se a lâmpada queima? Ninguém sabe. Na nossa consciência física ainda, que é apenas 1% da porção maior, não tem como saber o que os 99% sabe, porque só 1%. Vai saber quando voltar para a fonte e entrar em fusão novamente com o eu superior. Aí vai saber. Neville Goddard dizia que a experiência da morte, porque a morte em fato não existe, era como acordar de um sonho ou de um pesadelo, né? Porque algumas pessoas estão vivendo uma vida como se fosse um pesadelo. Mas você cria com seu nível de consciência a realidade que você está vivendo, o jogo da vida que você está jogando. Quanto mais você se identifica com o corpo físico, com o personagem, com o avatar, mais você sofre. Porque você leva muito a sério. Já viram aquele conselho? Não leve a vida tão a sério. Não leve a vida tão a sério. Se divirta mais, leve as coisas mais na esportiva. Vai fazer bem para a sua saúde. Você vai ser uma pessoa que vai fluir melhor na vida. Não leve tão a sério a vida. Não seja tão assim 8 ou 80, tão dualista. Deixa fluir. A vida acontece no agora, no momento presente. Pare de ficar pensando no futuro, vivendo daqui a 5 anos. O que vai acontecer ano que vem, no próximo ano, daqui a 10 anos.
Não, ou vivendo no passado, mas é porque você não sabe, na minha infância fui muito maltratado, aí a pessoa revive tudo de novo. Quando você fica rememorando o que aconteceu de ruim no seu passado, você está projetando aquilo para acontecer de novo no seu futuro. Porque a consciência cria a tua experiência nesse jogo físico. Que consciência? Essa porção de consciência aqui. O eu superior projeta em torno de 1%, que é só uma metáfora, tá bom? Uma metáfora, ninguém sabe se é 1% ou não, mas é apenas para facilitar a compreensão. Da sua própria consciência aqui. Essa porção de consciência, que é energia sem forma, ela se loga, se conecta ao avatar, que é o corpo físico, para fazê-lo funcionar. Mas quando chega o momento de o eu superior, ou o jogador, o ator, dizer assim, não quero mais participar desse filme. Acabou, não quero mais participar dessa peça, acabou minha participação aqui, já deu o que tinha que dar, agora eu quero voltar para casa, quero acabar com essa peça. Aí o que é que acontece? O eu superior chama de volta o 1% para se fundir, voltar para os 99%. E essa volta para casa precisa ser feita havendo um corte de conexão entre essa porção de consciência, essa porção de energia que faz o avatar funcionar com o corpo físico, com o avatar. Aí desconecta, corta a conexão da consciência, da porção de consciência que fazia o avatar funcionar. E esse corte acontece através da transição, que pode ser feita de várias formas, que pode ser, como aconteceu com o marido dessa nossa amiga, dessa nossa centelha que escreveu aqui pra gente. Não foi uma questão de que o seu marido estava vibrando negativo e ele mereceu. Não! Nós não sabemos as causalidades que envolveram essas duas consciências de haverem se encontrado e ter culminado neste evento, que causou a transição, o retorno da porção de consciência que mantinha o avatar do seu marido vivo de volta para casa. Você não sabe o que a consciência, o eu superior do seu marido, decidiu viver até ali e decidiu partir. O Neale Donald Walsch, que é um autor que eu gosto muito, ele escreveu a trilogia Conversando com Deus, que se você tem muito essas crises filosóficas de por que coisas ruins acontecem às pessoas boas e tal, esse livro ele traz assim, ele elucida muitas dessas questões. Conversando com Deus, do Neale Donald Walsch. Nós temos na nossa livraria Temporariamente Humana, inclusive lá no nosso site, tem todos os livros que eu indico, que eu li, que me ajudaram na expansão de consciência. Aqueles que estão disponíveis em português, eu coloquei lá, tá? E essa trilogia, Conversando com Deus, está lá também. Então, o Neale Donald Walsch, ele fala que o eu superior decide: não quero mais participar dessa peça, não quero mais assistir esse filme, quero acordar desse pesadelo, desse sonho. E ele volta para casa. Então, o que acontece é que o avatar precisa haver um meio, uma forma, que pode ser através de uma enfermidade, que pode ser através de algo assim que acontece quando alguém tira a vida do outro, que pode ser através de um acidente de carro, de avião, de barco, seja lá do que for. São várias as formas em que a consciência, 1% de consciência que faz o avatar funcionar, se desconecta e volta para a sua fonte. Então, não é uma questão em si de que foi algo ruim, que ele vibrou, que você vibrou. A gente tem que superar essa questão da morte como uma coisa horrível. Não. O Neville Goddard falava que um dia você vai acordar desse sonho que você pensa que é a vida e você vai dizer: foi tudo um sonho, foi tudo uma ilusão. Eu pensei que era verdade. Você já sonhou de uma forma tão intensa que você pensou que era de verdade aquele sonho e quando você acordou, nossa, não era. Nossa, foi só um sonho.
Você já teve essa sensação? Escreva aqui nos comentários se você já teve esse tipo de experiência. Então, acontece muito parecido quando a gente faz a transição, segundo todos esses outros estudiosos que nos explicam sobre isso. Então, se a pessoa fez a transição dela através de uma enfermidade, como o câncer, por exemplo, outra... Gente, tem pessoas que fazem a transição que são mortes tão bobas. Quando eu estava no cursinho, fazendo cursinho pré-vestibular, um dos meus professores contou da morte de um vizinho dele, que foi uma morte tão sem sentido, assim, que as pessoas ficaram assim, realmente, quando é a hora, é a hora. Esse vizinho dele foi amarrar o cadarço do sapato. Ele tinha um banquinho de madeira, quadradinho, bem baixinho, onde ele colocava o pé para amarrar o cadarço. E ele botou o pé em uma desses cantos da quina do banco. E quando ele forçou, ele caiu e a outra quina veio aqui na cabeça dele, meio que entrou aqui na fronte dele, a outra quina do banco, e o homem caiu morto. Olha só, gente, eu tenho certeza que tem transições que são feitas assim. Era hora, não teve jeito. A centelha chamou. Não é ninguém que fez uma coisa errada. Então, a mesma coisa acontece também com as pessoas a pessoa que vai e ela decide se suicidar. Chega um momento que ela está odiando tanto esse sonho da vida que ela não aguenta. Algo dentro dela clama pela uma sensação de libertação, de voltar para casa. Então, eu não sou do tipo de pessoa que alimenta que haverá castigo após essa vida aqui, principalmente para as pessoas que tiram a própria vida, porque elas já sofreram tanto nessa vida aqui, porque uma pessoa que chega ao ponto de tirar a própria existência nessa vida presente, é porque realmente ela já estava sofrendo demais. É o ideal, claro, que a gente viva uma vida de amor, de alegria, de abundância. Mas cada pessoa, ao se identificar exclusivamente com o seu avatar, causa um nível de sofrimento cada vez maior. Então, você quer ser feliz? Você quer ser alegre? Você quer viver uma vida menos pesada, mais fluida, mais feliz? Levando as coisas mais na esportiva? Então, pare de se identificar com o teu avatar, com a tua porção de consciência, que é só 1%, com esse corpo físico. E começa a se identificar com tua verdadeira essência, que é o teu eu superior, que é a centelha divina. É um desafio, porque vira e volta, ainda que a gente estude tudo isso, ao longo da nossa vida, do dia a dia, a gente se perde no jogo. A gente fica novamente imerso no personagem, esquecendo nossa origem. Eu fico assim, tentando sempre lembrar, né, de que é um jogo, que a minha verdadeira identidade continua no plano superior, sonhando que está no plano inferior, que quando chegar o tempo certo, minha centelha vai me chamar e eu vou voltar para casa. A porção de consciência que eu penso que eu sou agora vai voltar para casa. Então, quanto mais a gente aceita isso, mais a transição é até rápida. Então, eu fico lembrando disso, só que no dia a dia, no meu personagem mãe, esposa, mãe, que produz conteúdos, às vezes eu me perco fazendo o almoço, fazendo alguma coisa da atividade doméstica, ou, enfim, conversando com outras pessoas a respeito do que está acontecendo no mundo. Às vezes eu me perco. Às vezes eu me perco no personagem de novo e eu mergulho no personagem de novo e começo a falar como Mai e não como centelha. Aí, uma hora ou outra, eu me toco e digo, eita, o personagem está tomando conta de mim. Eu tô na ilusão do personagem, aí eu volto à minha consciência que é um jogo. Então, quando eu olho para o meu marido, para o meu filho, eu procuro olhar para a centelha deles. Eu olho para eles e digo, eu falo com a centelha divina neles, com o eu superior neles, que está interpretando o personagem de meu filho, que está interpretando o personagem de meu marido. E aí eu beijo, eu abraço. Só que eu sei que para eles ainda é um pouco complicado compreender dessa forma, mas eu falo com a centelha deles. E quando você está desperto dessa forma, você consegue conectar
com o eu superior de outras pessoas. Você consegue conectar. Então, ao invés de olhar para a pessoa como sendo o personagem, olha para a pessoa como sendo centelha divina que está interpretando o personagem, que é seu pai, que é sua mãe. Então, cada personagem vai passar por experiências que forem necessárias, que o eu superior julgar necessárias para o crescimento, para a expansão da consciência que está logada neste avatar, que pode ser uma experiência de polaridade positiva, mas pode ser uma experiência de polaridade negativa. Então não é para olhar com acusação, olha, você criou essa realidade aí, por isso que você tá. Sim, as pessoas criam, só que o eu superior não vai deixar a pessoa ficar o tempo todo na polaridade negativa. Ele vai trazer ela para positiva novamente, porque existem as leis do universo. Diz que existe os dois polos aqui no nosso plano inferior, polo positivo e negativo. Se existe amor, existe ódio. Se existe guerra, existe paz, existe... Entende? Então pode ser que o mundo esteja passando por uma polaridade negativa, mas existe uma outra lei que funciona em conjunto com a lei das polaridades, que é a lei do ritmo, que diz que o universo se movimenta em movimento pendular entre as polaridades. Porque se não houvesse a lei do ritmo, quem vibrava no negativo nunca ia ter chance de vibrar no positivo, porque ela ia criar mais negativo, mais negativo, mais negativo. Ela nunca ia ter chance. E quem está aqui no positivo ia só ficar no positivo e ia se acomodar, achando que já está bom. Mas quando a gente passa por uma adversidade, é que nascem novos desejos que nos fazem crescer mais e mais. Então as leis do universo são perfeitas, estão aqui para nos proporcionar uma experiência temporariamente humana mais prazerosa de expansão de consciência. Então, quando algo aparentemente negativo, de polo negativo acontecer com você, com alguém da sua família, com alguém que você diz essa pessoa não merece, não fica achando que essa pessoa, o porquê que isso aconteceu. Existem leis, existe o eu superior dessa pessoa que tem uma causalidade que faz sentido por trás. A gente não entende porque nós somos 1% de consciência querendo entender os 99%. Você só vai entender os 99% quando você voltar para casa. Enquanto estiver aqui, confia que o eu superior, que a tua verdadeira essência, que o eu sou em você está jogando o jogo da vida e que está tudo bem. É só um jogo. É só uma peça de teatro. É só uma experiência que o personagem desse filme da vida está passando. E tudo contribui para o crescimento, para a expansão e para o bem. Confia, ainda que pareça a tragédia mais horrível. Escolha olhar pelo lado positivo. É assim que teu eu superior vê. Lado positivo. Sempre. Desapega de achar que essa vida é tudo que existe. Tá? Então eu fiz 2 aulas, porque realmente o assunto é longo. Ia ficar muito grande se eu fizesse um vídeo inteiro. Então, essa segunda aula aqui é continuação da aula anterior. Se você não assistiu a aula anterior, assiste. E, novamente, te convidar, se você gosta de estudar as leis do universo e outros assuntos, a participar do meu curso Kybalion na Prática. Vou deixar o link aqui embaixo. Se tiver com as inscrições abertas, você já pode entrar, senão você vai ser direcionado para uma lista de espera, tá bom? Então, é isso. Um grande beijo para você. Eu espero que tenha elucidado de alguma forma, apesar de que esses assuntos requerem mais estudo e você repetir a informação na sua mente até que comece a sentir que é normal, que é natural. Em um único vídeo pode ser que caia algumas fichas, mas repete novamente, assiste o vídeo novamente e escolha sempre pensamentos, conteúdos que tragam paz ao seu coração, que tragam positividade à sua vida. Não medo, não prisão, aprisionamento, mas libertação. E eu não sei vocês, mas desde que eu consegui compreender
essa diferença do plano inferior com o plano superior, e existe a ligação entre os dois mundos, entre os dois eus. Qual é essa ligação? É o plano mental, é a sua mente que te conecta. Quando você consome positividade, quando você está pensando em positividade, você escolhe positividade, você se conecta ao teu eu superior. Quando você escolhe negatividade, reclamação, indignação, raiva, justiça própria, você está escolhendo viver nas polaridades, no dualismo, que é esse mundo inferior, tá? Imerso no personagem. Mas isso leva um tempo, tá bom? Então é isso, um grande beijo para você, espero que tenha elucidado, apesar de que tenho certeza que o entendimento ele só vem com a repetição da informação e um único vídeo não é suficiente para causar esse entendimento total. Mas se foi útil para você, se fez você se sentir melhor de alguma forma, ou por você, ou por algum ente querido que está passando por algum momento de dificuldade ou alguma perda, então eu recomendo você assistir de novo e deixar também nos comentários aí se esse vídeo te ajudou de alguma forma a vibrar no positivo, porque é essa a nossa intenção. E se tiverem muitas dúvidas, como eu falei, não vai ser esclarecida numa resposta que eu for dar no comentário aqui. Mas eu não entendi, ainda que eu tente. Olha aí o tempo do vídeo aí. São 2 vídeos de quase 1 hora e ainda resta dúvida. Então, te convido para participar do Caibalion na Prática, que lá são muitos, mais de 10 vídeos, muitas lives de perguntas e respostas, onde a gente pode entrar mais profundo nesses assuntos. Então é isso, um grande beijo para você e até mais da minha centelha para a sua centelha. Tchau!